Nas sombras da história, onde a tecnologia encontra a ousadia, existe uma lenda forjada em titânio e fogo, uma máquina que desafiou os limites do possível e se tornou um fantasma nos céus da Guerra Fria. Ele não foi feito para o combate, mas nenhuma arma podia tocá-lo. Seu nome é sinônimo de velocidade, altitude e mistério. Este é o SR-71 Blackbird. Mais rápido que um projétil de fuzil, capaz de voar na fronteira do espaço e fotografar um campo de golfe de uma altitude onde a curvatura da Terra é visível. Por mais de 2 décadas, ele foi o olho que tudo via da América, uma obra-prima da engenharia que até hoje parece pertencer ao futuro. Esta é a história de como a necessidade de saber o que se escondia atrás da cortina de ferro deu origem à aeronave mais extraordinária já construída. A necessidade de um fantasma. Para entender o Blackbird, precisamos voltar ao auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido em 2, sob a ameaça constante da aniquilação nuclear. A inteligência era a arma mais valiosa e a espionagem aérea a forma mais arriscada de obtê-la. Os Estados Unidos confiavam no U-2, um avião que voava alto, mas não alto o suficiente. Em 1º de maio de 1960, o impensável aconteceu. O piloto Francis Gary Powers foi abatido sobre a União Soviética. A suposta invulnerabilidade do U-2 foi destruída. E Washington percebeu que precisava de algo radicalmente novo. Algo que não pudesse ser visto, rastreado ou, o mais importante, abatido. A ordem era clara. Criem um avião que voe tão alto e tão rápido que o inimigo só saiba que ele esteve lá depois que já tiver desaparecido no horizonte. A missão foi entregue a um grupo secreto de engenheiros, uma elite da inovação trancada em uma instalação ultra-secreta da Lockheed. Eles eram conhecidos como Skunk Works e seu líder, o lendário Clarence Kelly Johnson, estava prestes a quebrar todas as regras da aviação. Desenvolvimento e tecnologia, forjado nas sombras. O desafio era monumental. Um avião que voasse a mais de 3 vezes a velocidade do som, ou Mach 3, enfrentaria temperaturas capazes de derreter aço convencional. A solução? Um material exótico e raro na época, o titânio. Mais de 90% da estrutura do Blackbird era feita de uma liga de titânio, um metal tão difícil de trabalhar que a Skunk Works teve que inventar suas próprias ferramentas e técnicas de fabricação. O design era de outro mundo. A fuselagem esguia e as asas em delta não eram apenas para estética. Cada curva, cada ângulo, foi projetado para ser furtivo, reduzindo sua assinatura de radar décadas antes da tecnologia stealth se tornar conhecida. E ele tinha um segredo peculiar. No solo, o SR-71 vazava combustível. Seus painéis de titânio eram construídos com pequenas folgas, projetados para se expandirem e selarem apenas com o calor extremo do voo em alta velocidade. Mas o coração da besta era seu motor, o Pratt & Whitney J58. Uma maravilha da engenharia que funcionava como um motor a jato convencional em baixas velocidades e se transformava em um ramjet, um estator-reator, em velocidades acima de Mach 2. O ar entrava pelo cone de entrada a uma velocidade supersônica, era desacelerado, comprimido e usado para gerar um empuxo colossal. Era, em essência, um motor dentro de outro motor. A tecnologia era tão avançada que o verdadeiro desafio não era acelerar, mas impedir que o avião se autodestruísse com o calor e a pressão. Capacidades impressionantes, o limite do céu. Pilotar o Blackbird era como dançar na fronteira do espaço. Os pilotos usavam trajes pressurizados semelhantes aos de astronautas. A uma altitude de 85 mil pés, ou mais de 25 quilômetros, eles podiam ver a escuridão do cosmos acima e o azul do planeta abaixo.
A essa altura, o ar era rarefeito demais para sustentar a vida e a pressão era quase nula. E a velocidade, uma velocidade que desafia a imaginação. O recorde oficial é de 3.529 km por hora, rápido o suficiente para cruzar os Estados Unidos de costa a costa em pouco mais de uma hora. De sua altitude operacional, suas câmeras e sensores de reconhecimento podiam capturar imagens de altíssima resolução, mapeando mais de 250 mil quilômetros quadrados de território em uma única hora. Ele via tudo, sem nunca ser tocado. Operações e missões intocável. A partir de 1966, o Blackbird entrou em serviço ativo e o jogo de gato e rato começou. Voando sobre o Vietnã do Norte, Coreia do Norte e o Oriente Médio, ele se tornou o pesadelo das defesas aéreas inimigas. A doutrina era simples. Se um míssil fosse disparado, o procedimento padrão não era desviar, era acelerar. Estima-se que mais de 4.000 mísseis foram disparados contra o SR-71 ao longo de sua carreira. Nenhum jamais o atingiu. Em uma famosa história, o piloto Brian Schull relatou estar em uma missão sobre a Líbia quando percebeu que havia sido detectado. Calmamente, seu oficial de sistemas de reconhecimento sugeriu que eles acelerassem um pouco. O Blackbird simplesmente deixou o míssil para trás, uma demonstração de poder e superioridade tecnológica que humilhava seus adversários. Ele forneceu informações cruciais durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, monitorou atividades militares soviéticas e deu aos presidentes americanos uma vantagem inestimável. Em mais de 3.500 surtidas operacionais, nenhuma única foi perdida para fogo inimigo. O Blackbird era de fato invencível. Legado e aposentadoria, o fim de uma era. Mas por que uma aeronave tão dominante foi aposentada? A resposta é complexa. O fim da Guerra Fria diminuiu a necessidade de missões tão arriscadas. Além disso, o custo operacional do Blackbird era astronômico. Cada voo exigia uma infraestrutura gigantesca, incluindo aviões-tanque especializados para reabastecê-lo no ar, já que ele decolava com tanques quase vazios por segurança. A ascensão da tecnologia de satélites e drones ofereceu uma alternativa mais barata e menos arriscada. Em 1990, a Força Aérea aposentou o Blackbird, embora ele tenha retornado brevemente ao serviço nos anos 90. Sua era havia chegado ao fim, mas seu legado estava apenas começando. As inovações criadas para ele, desde o software de design CAD até as ligas de titânio e as técnicas de redução de assinatura de radar, pavimentaram o caminho para a aviação moderna, incluindo o caça F-22 Raptor e o bombardeiro B-2 Spirit. O Blackbird não foi apenas um avião, foi um salto quântico em tecnologia. Hoje, os Blackbirds restantes descansam em museus como titãs adormecidos de uma era passada. Mas eles não são relíquias, são monumentos à engenhosidade humana, símbolos de uma época em que a ambição ousou desafiar o impossível. Eles nos lembram que, quando a necessidade é grande e a vontade é inabalável, podemos alcançar os céus e tocar a face do infinito. O SR-71 Blackbird nunca foi apenas uma máquina de metal e fios. Foi uma promessa. A promessa de que, não importa o quão alto o adversário construa seus muros, nós sempre encontraremos uma maneira de voar sobre eles. Uma lenda negra que rasgou os céus, mais rápida que o próprio som da guerra, para sempre gravada na história como a aeronave definitiva.